Pessoal, sou o professor Eduardo Breviglieri e vamos ver agora as vitaminas. Vamos lá? As vitaminas são compostos orgânicos muito variados e muito importantes no nosso organismo, apesar de muitas delas não precisarem de uma quantidade tão grande de absorção diária. Mas elas, assim como uma série de outros compostos, são chamados de compostos essenciais. Por exemplo, quando nós temos, por exemplo, uma enzima é feita de aminoácidos. Muitos desses aminoácidos podem ser aminoácidos essenciais, ou seja, essencialmente tem que estar na alimentação. Eu usei aqui um exemplo justamente de algumas moléculas essenciais que interagem entre si. Por exemplo, eu tenho o ácido linoleico, que é um tipo de ácido graxo, que ao ser transformado por uma enzima chamada de ácido graxo desaturase, ela modifica uma saturação desse ácido graxo, tornando ela um ácido gama-linoleico, e esse ácido gama-linoleico ele pode ser importantíssimo, por exemplo, para a produção de prostaglandinas, que são muito utilizadas pelos nossos sistemas inflamatórios, como vias de sinalização dos processos inflamatórios e de dor, e nós temos aqui, por exemplo, fosfolipídios de membrana, ou seja, uma célula para se dividir tem que construir muitas moléculas de fosfolipídios. E na verdade, quem vai fazer essa transformação é esta enzima. Só que, como vocês já viram no vídeo de enzimas do nosso canal, nós temos ali que enzimas podem ter fatores chamados de coenzimas. Aqui eu tenho nesta ácido graxo desaturase, por exemplo, o ferro, que é um sal mineral extremamente importante como cofator, e eu tenho o NAD. O NAD é um nucleotídeo, e esse nucleotídeo é construído, por exemplo, a partir da vitamina B3. Então, se nós tivermos carência de qualquer um desses compostos, se nós tivermos a carência do ácido graxo, se nós tivermos a carência dos aminoácidos essenciais para a construção dessa enzima, se tivermos carência de ferro ou se tivermos carência de vitamina B3, nós podemos ter então a falha na produção de algum daqueles compostos. Certo, pessoal? Então é extremamente importante que vocês percebam as diferenças, tá? E a interação entre as moléculas para que se tenha a produção, por exemplo, de fosfolipídios de membranas. Tá? E as vitaminas, que são o objetivo dessa nossa aula de hoje, elas são subdivididas didaticamente em dois grandes grupos. As vitaminas elas podem ser chamadas de hidrossolúveis, ou elas podem ser chamadas de lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B, que são várias, B1, B6, B12, e vitamina C, que inclusive é essa que está aqui em cima. Que se vocês perceberem, esta vitamina C, ela tem diversos grupos OH, por exemplo. Esses diversos grupos OH dão uma afinidade com a água, formam ligações de hidrogênio muitas vezes com a água, tornando essa molécula muito polar. Enquanto eu tenho, por exemplo, as vitaminas chamadas de lipossolúveis, essas vitaminas lipossolúveis, se vocês notarem, essa daqui é a vitamina D, ela é muito parecida, por exemplo, com o colesterol. E colesterol serve de base para a formação dessa vitamina D, que na verdade o que a gente absorve é realmente um esterídeo chamado de provitamina D. E esse esterídeo vai ser transformado no nosso organismo, na pele principalmente, vai ser transformado em vitamina D. Então existe aí até uma interação interessante, né, que a gente tem de pegar o sol nesse momento aí, que é bem importante essa vitamina. Então nós vamos ter essa vitamina D, por causa dessa longa cadeia carbônica e desses anéis, ela vai ser uma vitamina lipossolúvel. Então essas vitaminas lipossolúveis, elas vão ser classificadas, é a vitamina A vitamina D, vitamina K e vitamina E. Essas são as vitaminas chamadas de
lipossolúveis, e eu usei como exemplo aqui a vitamina D. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver agora as vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis, elas são vitaminas do complexo B e vitamina C. Elas têm uma fonte bem variada em termos de uma série de vegetais, ovos, leite, carnes, frutas e fígado. É muito importante aí como fonte de uma série de vitaminas. As vitaminas, vamos lá. Primeiro, vitamina B1 ou tiamina. Essa vitamina chamada de tiamina, ela é muito importante para a produção de uma enzima que vai transformar, lembra aquele produto da glicólise, da primeira fase da respiração celular, o piruvato em acetilcoenzima A. Então, a falta desta vitamina, que é difícil existir uma avitaminose muito intensa, porque ela tem, na verdade, uma fonte muito grande, assim como outras vitaminas do complexo B, mas a avitaminose vai gerar problemas, principalmente de formigamento e problemas de descoordenação pela diminuição dos processos de respiração celular, principalmente aeróbico. E essa descoordenação, esses problemas nervosos, por isso que foi chamada essa doença, essa avitaminose de vitamina B1, de beriberi. Então, a gente tem o beriberi, que seria a vitaminose da vitamina B1 ou tiamina. A riboflavina e a nicina, que são as vitaminas B2 e B3, elas são importantes na produção daqueles transportadores de hidrogênios, de prótons e elétrons, lá no processo de respiração celular. Então nós vamos ter aqui, ó, a riboflavina, a produtora do FAD, e nicina, produtora do NAD. A produção desse NAD e desse FAD são importantes, então, no processo de respiração celular. Tanto que uma série de processos regenerativos podem não acontecer direito, assim como problemas nervosos também por falta de respiração celular. Nós temos agora a piridoxina ou vitamina B6. Essa é amplamente distribuída. Ela tem, na verdade, função muito na modificação de aminoácidos e com isso construção de uma série de proteínas, como por exemplo hemoglobina também, tanto que a falta dela vai gerar alguns tipos de anemia, assim como a vitamina B12. Vitamina B12 está diretamente relacionada com a formação da hemoglobina, tanto que a falta de vitamina B12 pode gerar o processo de anemia chamada de anemia perniciosa, uma anemia muito constante, principalmente porque essa vitamina B12 ela tem muita origem a partir de alimentos de origem animal, como a carne, e não diretamente a carne necessariamente, mas também ovos e leite. Então as pessoas que têm uma restrição de alimentos de origem animal podem ter uma deficiência na absorção de vitamina B12 e ter problemas de anemia, uma anemia chamada de anemia perniciosa, que também pode acontecer processos anêmicos pela falta da piridoxina. A vitamina B9 ou ácido fólico, ela é muito importante, principalmente em mulheres grávidas. Então é importante que as mulheres grávidas absorvam leite, absorvam cereais, grãos, uma série de vegetais, justamente por causa que esse ácido fólico ele tem uma participação muito importante na produção dos ácidos nucleicos e com isso, com essa produção desses ácidos nucleicos, então, ela acaba sendo importante no processo de desenvolvimento embrionário. Tanto que ela foi muito relacionada à falta do ácido fólico com a formação, com a má formação, com a má ligação do tubo neural, formando o que nós chamamos de espinha bífida. Então, muito importante para mulheres grávidas. E a vitamina C é aquela vitamina que tem, digamos assim, né, ela teve um marketing muito legal. Vitamina C, na verdade, todo mundo acha que qualquer problema relacionado à gripe vai tomar vitamina C. E não é bem assim. Essas vitaminas hidrossolúveis, elas até inclusive têm uma facilidade maior de serem eliminadas pela urina,
Vitamina C, principalmente quando as pessoas estão doentes, elas acabam tomando mais vitamina C, o que nesse momento não vai ter grandes benefícios. Seria mais interessante a vitamina D, inclusive, do que a C. Tá? E a vitamina C, ela vai funcionar muito como um antioxidante, então para isso ela é muito importante. E ela é muito importante na estabilização, na estabilidade de moléculas de colágeno que estão lá nos tecidos conjuntivos. É por isso que a falta da vitamina C pode gerar aqueles processos chamados de escorbuto, né, que é a má formação dos tecidos conjuntivos, gerando os processos então que a gente tem, né, de perdas de dentes, sangramentos, assim por diante, que acontecia muito na época das navegações, né? Então é uma doença chamada de escorbuto. E agora a gente vai ver as vitaminas lipossolúveis, que são a vitamina A ou retinol, a vitamina D3, a vitamina K e a vitamina E. Essas são lipossolúveis, ou seja, são solúveis em moléculas mais apolares, são construídas com base em longas cadeias de carbono ou de colesterol ou assim por diante. Então nós vamos ter estas moléculas, essas vitaminas lipossolúveis, inclusive o excesso delas pode gerar o que a gente chama de hipervitaminose. Elas têm uma chance muito maior de gerar problemas relacionados à hipervitaminose por acúmulo delas no fígado, por acúmulo delas nos tecidos adiposos e assim por diante, quando elas estiverem em excesso. O retinol é a molécula construída com base numa molécula chamada de beta-caroteno. Quando esse beta-caroteno é rompido no nosso intestino, ele vai formar o que nós chamamos de retinol. Esse beta-caroteno é muito comum em vegetais de coloração mais alaranjada e ela vai ser muito importante em regeneração de epitélios, e esse nome é por causa de uma molécula encontrada na nossa retina, nos bastonetes. Lembra que esses bastonetes são células da retina que vão mandar impulsos nervosos quando estimulados pela luz. E na verdade esta molécula aqui de retinol vai ser muito importante na composição dessas moléculas fotossensíveis que nós chamamos. A luz modifica essa molécula e quando ela modifica essa molécula, isso é o estímulo para que esse bastonete dê o seu impulso nervoso que vai ser mandado para o nosso cérebro. Com um detalhe importante, que esses bastonetes eles são estimulados por luzes mais fracas, por luzes mais puxando, né, para o vermelho. Então nós temos ali em ambientes mais escuros e assim por diante, é o que estimula, são as frequências que estimulam os bastonetes. Por isso que normalmente a pessoa que tem falta de vitamina A, ela pode ter problemas relacionados a enxergar em ambientes mais escuros, um processo chamado de cegueira noturna. A vitamina D, ela está extremamente em evidência, até porque a vitamina D, ela é muito importante em uma série de mecanismos, inclusive mecanismos imunes. E como ela é importante, inclusive, em mecanismos imunes, está muito em evidência nos últimos anos os estudos relacionados à vitamina D. A vitamina D, pessoal, ela pode estar muito envolvida nos mecanismos de absorção de cálcio, muito importante isso. Então, nós absorvemos um tipo de lipídio do tipo esterídeo chamado de provitamina D em alimentos mais oleosos, ovos, alguns cereais, grãos e assim por diante. Nós vamos ter essa vitamina D, essa provitamina D, sendo transformada em vitamina D no nosso corpo pelos raios ultravioleta. Então, por isso que é importante o tomar sol, não só se alimentar bem, mas como tomar sol até para os processos imunes e para as crianças, inclusive para os processos de absorção de cálcio. Por quê? Quando nós temos uma baixa concentração de cálcio sérico, ou seja, de cálcio na corrente sanguínea, na verdade nós vamos ter a liberação das paratireoides de um hormônio chamado de hormônio de paratormônio. Esse paratormônio ele vai estimular a liberação de vitamina D e essa vitamina D vai promover uma série de processos, uma série de órgãos em rins, vai atuar sobre o intestino na absorção do cálcio, vai atuar nos ossos, principalmente agindo com atividades nos chamados osteoclastos, que são as células que degradam
a matriz óssea e jogam esse cálcio para a corrente sanguínea. E a vitamina D tem papéis fundamentais nesses processos, então, de quando esse cálcio está baixo na corrente sanguínea, de levantar esses níveis de cálcio séricos. Assim como, vamos lá, vitamina chamada de filoquinona, que é a vitamina K. Essas vitaminas, elas são muito importantes, essa letra K é por causa de coagulação. Essa vitamina K, ela vai ser importante porque quando a gente tem um rompimento de vasos sanguíneos, esse rompimento, essas células endoteliais, assim como as plaquetas, vão promover o rompimento dessas células endoteliais. E as plaquetas, que são elementos segurados do sangue, vão promover a ativação da chamada protrombina. Essa protrombina é extremamente importante na sua composição ter a vitamina K, além de cálcio. O que nós vamos ter? A protrombina, ela acaba por essa ativação virando trombina, e esta trombina promove a transformação de uma proteína que tem no sangue chamada de fibrinogênio em fibrina, que vai lá e faz a formação do coágulo para estancar o sangramento. Então, pessoas que têm falta de vitamina K podem ter aqueles eritremas, muito mais comum de ter aqueles roxos na pele. É extremamente comum pela falta de vitamina K. A vitamina E, na verdade, ela é altamente antioxidante, então muito importante nos processos de evitar o envelhecimento celular. Ela vai ser bem importante, ela é um dos principais antioxidantes que a gente pode absorver através da alimentação. E essas foram as vitaminas. Valeu e até a próxima!